Já estamos ao vivo no YouTube. Falta 1 minuto apenas para o horário marcado, 15 horas. Já vai dar o horário. Já vamos nos apresentar. Posso começar, então, com a minha parte da apresentação e faço a tua chamada na sequência? Pode. Pode? Tudo bem. Deixa eu só abrir aqui a apresentação novamente. Pessoal aí de casa, teus alunos quiserem ver pelo YouTube, já está passando. Tá, eu espalhei para geral. Beleza, Botei mano. até para fora. Então, o pessoal vê que o trabalho aí é forte, né? O trabalho nos condomínios aí do Vale do Ipiranga, com a capoeira, com o lazer, né, que vocês proporcionam para todo mundo, é um trabalho forte. Verdade. Estou botando meu óculos aqui. Claro, eu Eu vou não usar o consigo. fone, porque aqui em casa dá um retorno danado no áudio. Boa tarde a todas, a todos que estão nos assistindo no canal Toque de Condomínio. Estamos aqui, eu, Bertoldo, e o professor Carlos, né, o mestre de capoeira, e vamos falar um pouco de lazer e do projeto de capoeira nessa tarde. Ainda estamos aí aguardando o pessoal entrar na live. Enquanto isso, a gente vai montando aqui a apresentação que preparamos juntos para vocês. Aí, acho que agora entra a tela cheia da nossa apresentação. 15 horas, né? 15 horas e 1 minuto. Estamos com o público do condomínio Ipiranga 2, em Barra do Piraí, e com quem mais no Brasil e no mundo quer nos assistir hoje, deseja ver um trabalho consolidado de capoeira e uma discussão a respeito da cultura, a respeito dos direitos que os moradores de condomínios possuem ao lazer. Então, mais uma vez, uma boa tarde para todas, para todos. Nós estamos usando um programa chamado StreamYard. Ele, apesar de ter uma parte dele que é paga, nós conseguimos usá-lo gratuitamente, né, para poder proporcionar essa live. Eu sempre falo nos nossos eventos do Viver em Condomínio, da Rompenuve, que é um mecanismo muito bom para quem mexe com aulas, como o mestre Guaxinim, né, o professor Carlos, quem mexe com a área comercial, com serviços de pedreiro, encanador, eletricista, cabeleireira, fazer a sua live para vender os seus produtos, não é? Se precisar da ajuda do pessoal da Rompenuve para consolidar isso, eu mesmo, o Bruno, o Pedro, pode nos chamar, nós podemos também criar uma atividade aí em conjunto, dentro do projeto de trabalho social, tudo isso é sempre bem-vindo. Boa tarde para o Carlos, mestre Guaxinim, tudo bom? Agora, oficialmente, uma boa tarde. Boa tarde, gente, boa tarde. Boa tarde, rapaziada aí, que faz parte do condomínio Ipiranga 2 e do Furtado. É um prazer estar com vocês nessa tarde aqui, passando um pouco do que a gente aprende, para a gente passar para as pessoas. É um prazer se vocês também começar a curtir, a gente aí entrar, chama um amiguinho, avisa aí, passa um telefonema aí, ó. Gente, está passando, está no YouTube, vamos lá ver, vamos ouvir, que é muito especial, porque, olha só, a gente só não aproveita aquilo que a gente não vê e não tenta pegar. Beleza, gente? É isso aí, mestre Guaxinim. Lembrar também que você pode fazer perguntas aqui pelo chat do YouTube, não é? Pode fazer as perguntas, nós responderemos. Quem por algum motivo está trabalhando, precisou sair no momento, não está em casa, vai nos assistir mais tarde, todos os links ficarão no blog do Ipiranga 2, no blog que nós mantemos do Ipiranga 2. Depois eu coloco o endereço do blog também nos comentários do YouTube, não é? Para que você possa acessar a qualquer momento. Às vezes, as pessoas não conseguem fazer naquele horário que está marcado, assistir, participar, e depois, durante a semana, vão participando paulatinamente na medida que tem tempo. O tempo de estudar, não é? O tempo de observar a sua vida comunitária dentro do condomínio. Mestre, eu vou começar, então, uma parte da minha fala, tá bom? Sobre o lazer, tá bom, não é? Tá para que a gente possa contextualizar a capoeira e, na sequência, o senhor está junto com a gente.
Então, vamos lá. Esse é o Tá bom, Viver em Condomínio, beleza? De hoje, dia 10 de março, em substituição ao evento de fevereiro, que nós queríamos trazer o mestre com a gente, até ter agenda, ter tudo funcionando, não é? Vamos lá. No último encontro, nós discutimos taxa de condomínio, para lembrar aí como foi, digamos assim, se fosse escola, né? Como foi a última aula. Foi a taxa de condomínio, como ela é composta e os motivos que fazem com que ela seja primordial. É uma coisa que tem que estar no teu orçamento, né? E todo mundo tem que brigar no sentido bom, discutir, ajudar síndico, ajudar conselho, a ter sempre uma taxa de condomínio baixinha, né? Que a maior parte das pessoas possa pagar e contribuir para que esse condomínio seja cada vez mais belo, cada vez mais organizado. Nós citamos para isso a Convenção do Condomínio Ipiranga 2, não é? Onde as obrigações sobre pagamento de condomínio, e o capítulo 2, que fala do seguro. Tá? A síndica do Ipiranga 2 já tem cotado o seguro, porque casos de demolição ou de incêndio, né, de acidentes com vendavais, chuvas, é lei, tem que ter um seguro. E imagina só você ficar pagando um condomínio, pagando a prestação do imóvel no financiamento e não ter um imóvel para morar porque aconteceu um desastre e não tinha um seguro. Então, é primordial. Pode ser uma coisa invisível, como o vírus, né, que nós estamos vivendo. Nós não vemos o vírus, mas nem por isso ele é menos perigoso. Não é? É o mesmo caso. Parece que não tem utilidade nenhuma o seguro quando eu não tenho um acidente. Mas quando eu tenho, ele é muito importante para que nós possamos sobreviver. Então, é isso que tem sido feito, e isso foi tratado no último encontro Viver em Condomínio, com perguntas das pessoas, com debates. Explicamos também a diferença entre despesas ordinárias e extraordinárias. Lembrando que isso fica gravado no YouTube para que você possa acessar a qualquer momento, e na segurança da sua casa. Algumas atividades como o Dia das Mulheres, não é, que foi realizada nessa última segunda-feira, nós conseguimos fazer presencialmente, com segurança, com limitação de público, mas outras que se assemelham mais a um encontro, a uma aula, não existe motivo para colocar ninguém em risco, né? Então, por enquanto, estamos preferindo fazer essas atividades online. Em breve, eu volto a visitar vocês aí, andar entre os blocos, bater um papo com vocês pessoalmente, que é o que eu gosto de fazer. E aí nós explicamos a diferença entre despesas ordinárias, que são as obrigatórias, conta de consumo, luz, água, se tiver funcionário, e conta extraordinária, que são manutenções em áreas comuns, obras e serviços que envolvam grandes valores. É aquilo que precisa. A extraordinária, ela precisa sempre ser votada em assembleia, porque a síndica não tem o dinheiro para fazer um conserto no telhado, para consertar uma área grande de cerca que caiu. Então, essa é a diferença entre ordinária e extraordinária que pode aparecer no balancete de vocês de condomínio. Explicamos nesse último encontro também que a vida em condomínios no Brasil passou a ser mais numerosa na segunda metade do século XX, do século passado, então depois de 1950, né? Aí, realmente, viver em condomínio começou a ser uma febre no Brasil. Também o preço da terra aumentou. Então, construir habitações coletivas, como prédios, condomínios, ainda que quase que planos, né, como é o de vocês têm um em cima, um apartamento em cima e um embaixo. Mas como os terrenos aumentaram de preço na segunda metade do século XX, com a urbanização do país, a vida em condomínio se tornou algo mais comum. Antes, todo mundo vivia em sítios, em fazendas, ou nas cidades em grandes propriedades, né? Então, a coisa foi mudando e se tornando bem mais difícil, todos nós sabemos, na segunda metade do século XX. As pessoas mais pobres foram deslocadas para áreas distantes, e os mais ricos buscaram nessas áreas distantes o isolamento em subúrbios, redores dos centros urbanos, que são os condomínios fechados. Isso aconteceu no mundo inteiro, não foi só no Brasil, né? Então, quem é muito pobre foi deslocado para a área distante, quem fora das áreas de trabalho, e a cidade virou uma máquina, ônibus, trem, tudo para levar você da sua casa de manhã cedo para a área de trabalho no centro, e os mais ricos foram para condomínios fechados, buscando o isolamento dos mais pobres. Infelizmente, se nós fizermos uma análise mais apurada do que aconteceu no século XX, foi exatamente isso que nossos pais e avós passaram na vida em cidades, tentando comprar uma casa própria, tentando comprar um terreno e construir sozinhos o seu imóvel. Foi assim que nossos pais e avós viveram o século XX. Essa é a história da moradia nos últimos 100 anos. E dentro disso,
vem em 1988 a chamada Constituição Cidadã, a Constituição do nosso país. É o documento máximo do Brasil, né? É como a convenção aí para o condomínio Ipiranga 2. É a Constituição de vocês. Todo mundo que for trabalhar com vocês, o síndico eleito que mora aí, síndica eleita, um síndico profissional que vocês paguem, uma pessoa como eu sou em algumas situações, todas essas pessoas precisam respeitar a Constituição de vocês, que é a convenção. E o país tem uma convenção, que é a Constituição de 88. E essa Constituição, ela é chamada Constituição Cidadã, porque ela abriu para os direitos para as pessoas. Por exemplo, quem não votava antes de 88? As pessoas mais pobres. Coincidentemente, os analfabetos. Com a Constituição de 88, os analfabetos puderam votar. Então, o número de eleitores aumentou, a participação política dos mais pobres aumentou. Olha como essa Constituição deu força para os mais pobres. E tornou direitos como lazer, educação e saúde vitais. Ninguém pode discutir esses direitos, né? O lazer está lá entre os artigos que são primordiais no artigo 6º da Constituição. No artigo 6º vai dizer que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, e por isso que o governo federal proporcionou aí o Minha Casa Minha Vida, né? Pra vocês terem uma ideia, o programa novo, que é o Casa Verde e Amarela, aqui em São Paulo, na região central, aqui perto de onde eu moro, eles estão vendendo apartamentos de 1 quarto, quer dizer, menor do que o de vocês, com prestações de R$700 e entrada de 5 mil. Quer dizer, mudou totalmente o projeto, desvirtuou totalmente. É um direito, mas nem todo mundo tem R$5.000 à vista para dar de sinal. Nem todo mundo tem uma renda de R$700 para pagar de prestação. Então, veja como abraçar esse direito é importante. Por outro lado, esse direito à moradia, na medida que você consegue acessar um apartamento estruturado, com energia, água, esgoto, vai te proporcionar também as oportunidades de estudo e de trabalho. É nisso que o governo não é bobo. Ele faz isso porque ele sabe que vai aumentar a renda das pessoas, não agora, mas por gerações, e, portanto, a arrecadação, né, de impostos. Direito ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, então aqueles que não podem pagar pela moradia, pelo transporte, eles podem pedir uma renda ao governo, ou por terem uma deficiência, ou por terem uma doença crônica, né? Para isso existem LOAs, existem benefícios de pagamento continuado, né? É isso que nós sempre defendemos, que as pessoas procurem os seus direitos nos devidos órgãos, prefeitura, governo do estado, né? Tem a Ana Paula agora, que substituiu a Josi no trabalho aí pela Rompenuve, que estará com vocês no próximo período, até agosto, no mínimo, né? Propiciando acesso a esses direitos. A Rompenuve não pode dar nada a vocês. O trabalho dela é atuar no sentido de mostrar onde estão esses direitos e como vocês devem reivindicá-los. Então, a Ana Paula está aí para trabalhar com vocês nesse sentido, nesse período. Como eu falei em criança, em adolescente, em lazer, tem uma outra lei que é pouco posterior à Constituição, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso a equipe da Rompenuve conhece, que é um dos tipos de trabalho que nós fazemos, que é preparar conselheiros tutelares dos municípios do Brasil, né? Então, sobretudo, trabalhar o ECA. E esse ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 1990. Olha quantos direitos sociais vieram no final dos anos 80. Aponta que a família e a sociedade em geral devem assegurar o lazer para crianças e adolescentes, assim como alimentação, saúde, educação, entre outros direitos. Então, a criança e o adolescente, eles são livres para estar em qualquer lugar, em espaços privados. E o condomínio é um espaço privado. Eles são livres para estarem nos espaços do condomínio, terem acesso ao lazer, a tempo de divertimento, desde que eles também não incomodem os vizinhos, desde que eles não atrapalhem os horários de descanso, desde que estejam monitorados pelas famílias, por um adulto, mas eles são livres para circularem nos condomínios. Tem condomínios que eu acompanho de classe média que proíbem criança e adolescente de andar pelas áreas comuns em determinados horários. Teve condomínio, por exemplo, que chegou a contratar uma equipe com quem eu trabalhei uma vez, certa vez, um condomínio grande de casas, né, aqui na região de Barueri,
um condomínio muito rico, ele convidou uma equipe de lazer, porque os adolescentes estavam destruindo o condomínio. Como eles ficavam andando pelo condomínio, pegavam o carro dos pais, pegavam a moto da mãe, atropelavam as pessoas, quebravam os equipamentos, e aí precisou ter atividade de lazer dirigida para eles, para que o condomínio economizasse em manutenção e para que não tivesse uma morte, porque uma hora alguém ia se machucar, ia cair, ser atropelado. De qualquer maneira, crianças, pelo ECA, pela Constituição, possuem direito ao lazer. E esse é um quadro que a gente tem percebido nos condomínios de vocês, aí na região do Vale do Ipiranga, que é muito necessário, né? Foi muito interessante nas conversas que eu tive no Viver em Condomínio, quando o mestre Guaxinim me falou do desejo dele de tocar voluntariamente uma oficina de capoeira. Além de tudo, a capoeira ela tem um encontro cultural com a região de vocês, não é? É uma forma de viver, é uma forma de pensar o mundo, ela é muito mais, a capoeira é muito mais, no meu entendimento, é muito mais do que uma atividade de lazer, né? O mestre vai explicar melhor para vocês com isso. Então, também no artigo 4º do ECA, diz que é dever da família, da comunidade, portanto, do condomínio, como fizeram aí os condomínios aí do Vale do Ipiranga, a Cristina conversou da melhor maneira possível com o mestre Guaxinim, com os outros voluntários, o Daniel foi um grande interlocutor lá no Furtado para isso, e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização. Todos nós do mundo adulto, professores, educadores, artistas, que lidamos com essa situação das famílias, temos dever de colocar a criança, mas principalmente o adolescente, em contato com o mundo do trabalho, né? Porque um dia ele vai ter um patrão, ele vai ter que lidar com isso, ele vai ter que lidar com o fornecedor, nós precisamos colocar essas pessoas, jovens ainda, em direção, não que criança tenha que trabalhar, mas ele precisa ir tendo algum contato. O ECA, em que a legislação permite, né? Tem uma legislação específica para o menor aprendiz, ele tem que estudar, ele tem uma carga horária menor. Nós temos, como sociedade, o dever de colocá-los em inserção numa cultura do trabalho. Cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade. Desculpe. E a convivência familiar e comunitária. Então, nós temos o dever, assim como esse grupo de voluntários realizou aí em Barra do Piraí, nos 2 condomínios, de colocá-los em condições de convivência comunitária. Eu trabalhei 20 anos em abrigo de crianças, né, no litoral paulista, aqui em São Vicente, e era muito difícil fazer essa parte, né? Tirar a criança que está no abrigo, ele não está preso no abrigo, ele não praticou um crime. Ele tem direito de andar pelo bairro, de ir até a praça central do bairro, de ir até a oficina de voluntários e fazer capoeira, a outra oficina fazer balé, as meninas fazerem balé, fazerem teatro, os meninos que querem ir para a escolinha de futebol. E muitas vezes eu ia a seminários, ia a eventos em universidades no país, e alguém me perguntava, mas eles estão no abrigo e eles podem sair pelo bairro? Eles devem. Olha o que diz o ECA, eles têm direito à convivência comunitária, né, a viver o bairro. E imagine as crianças, os filhos, os sobrinhos, os netos de vocês, que moram aí, estão com as famílias. Então, esses têm direito e precisam ter acesso. E nisso tudo, qual a origem da ideia de lazer? Primeiro, nós precisamos imaginar que no mundo rural, e um mundo rural aí para o Vale do Café, Barra do Piraí, é muito recente, começo do século XX, 110, 120 anos atrás. Teve a abolição da escravidão, né, que foi, em parte, uma certa farsa, porque não houve a consolidação dos direitos e da cultura, né, do povo negro, que não veio para cá de livre e espontânea vontade, veio na condição de escravizado, houve a abolição, eles trouxeram imigrantes, no caso do Rio de Janeiro, imigrantes alemães que foram lá para a região de Petrópolis. A escolha foi dar emprego a imigrantes brancos e não a homens, mulheres, jovens, idosos, negros que já estavam aqui, não é? Então, foi nesse contexto que o Brasil mudou. Mudou para o trabalho assalariado, mudou para a industrialização e para a vida urbana. Aí a região do Vale do Café, o nome já diz, era café.
foi se modificando na primeira metade do século XX, teve indústrias, por exemplo, a Resende, né, que é de corte de gado, de carne, mas na área industrial, teve outras fábricas aí na região, isso mudou, o país mudou de novo, hoje a indústria tem uma fatia muito menor do que teve no século XX em participação econômica, hoje é um outro tipo de negócio que tem maior participação, que é a chamada agroindústria, a soja, o milho, a cana, né? E a região, aí ela vai ganhando um outro contorno econômico, de indústrias menores, de negócios menores, não é? De turismo, certo? Mas enquanto essas mudanças aconteceram, rolou uma coisa no final do século XIX, olha aí, parece que eu estou falando com adolescente mesmo, né, com meus alunos adolescentes. Rolou uma coisa no final do século XIX na Inglaterra, que era a Revolução Industrial, e aqui no Brasil ela foi muito depois. Aqui no Brasil, esse movimento de Revolução Industrial aconteceu nos anos 30 aos 50, né? E essa Revolução Industrial, ela fez com que nós separássemos o tempo de divertimento, de lazer, do tempo de trabalho. Porque antes, o camponês estava lá no campo, cultivando café, o que fosse, e cansou de mexer na enxada, ele olhava para o céu, ele cantava, fazia uma cantiga, né? Fazia uma cantiga pro colega que estava capinando a outra área, e eles 10, 20 minutos no lazer e voltavam para o trabalho. O tempo de lazer estava misturado com o trabalho. Você tinha as festas religiosas, as congadas, não é? Então, esse tempo de lazer estava misturado. Na medida em que a vida fica urbana, e eu não posso mais morar no campo, eu tenho que morar no condomínio, eu tenho que morar num bairro fechado, o que acontece? O lazer é separado na minha vida. É esse cotidiano um pouco desagradável que a gente tem às vezes, não é? De ter que esperar às 6 da tarde para ter divertimento, quem trabalha. E aí, aqui em São Paulo, eu pego um ônibus, fico 2 horas e meia no ônibus, chego em casa, eu durmo, janto e durmo. Não tenho lazer, não converso com meu marido, não converso com a minha esposa, não brinco com os meus filhos. Acordo às 5h30 da manhã de novo, pego o ônibus lotado e vou para o trabalho, né? E o tempo de lazer ficou exíguo, ficou mínimo. Né? Isso que a vida urbana, infelizmente, nos levou. Essa divisão do tempo. E não existia. Cidades no Brasil, esse movimento que eu estou falando do século XX, né, de morar em condomínio, olha aí, grandes obras destruíram ruas que abrigavam moradias de operários, de pessoas pobres, na região central do Rio de Janeiro, que era a capital da República, em 1903. Foi o prefeito Pereira Passos, que derrubou casebres, e é esse processo de pôr Pereira Passos, os mais pobres na periferia, os mais ricos nos bairros melhores e distantes dos mais pobres, o espaço de trabalho no centro, e essa vida caótica das grandes cidades que as pessoas acabam vivendo. Barra do Piraí é menorzinho, mas alguns de vocês, vários de vocês com quem eu conversei pessoalmente, conversei pela internet, moraram no Rio de Janeiro, sabem dessa história que eu estou contando. Então, é dentro dessas mudanças que começa esse movimento lazer separado de trabalho, e lazer mais curto, trabalho mais longo, vida no lugar distante, morar na periferia. É nesse movimento do século XX, da primeira metade para a segunda metade do século XX, e, finalmente, essa questão, essa discussão até o direito ao lazer na Constituição de 88, final do século XX. Nisso tudo, a capoeira foi considerada crime pelo Código Penal de 1890. Veja, 1888, abolição da escravidão, 1890, república, e aí começa esse levante industrial no Brasil, e a capoeira é considerada um crime pelo Código Penal. Né? Ela é uma mistura de dança e luta que constituiu um forte elemento de resistência da população negra no período da escravidão. Aí a foto é o Lázaro Ramos como o personagem Zé Maria na novela Lado a Lado, da TV Globo de 2013. Né? O Zé Maria é um personagem muito legal, né? Bom roteiro, né, mestre? Você lembra dessa novela? Eu fiquei apaixonado. E ele é um personagem legal porque ele misturava várias pessoas da história negra no Brasil, né? Da capoeira. Por exemplo, eu lembrei dos malês, os malês na Bahia, que eram pessoas de religião islâmica e eram escravizadas. E eles falavam em árabe entre eles, fizeram uma revolta. A principal líder da revolta, Luísa Maim, foi uma mulher. Olha que coisa diferente.
Então ele lembrava Luísa Maim com a namorada dele, ele lembrava o Dragão do Mar de Fortaleza, que se negou a levar pessoas escravizadas nas jangadas, não é? Ele lembrava João Cândido da Revolta da Armada, que lutou contra os castigos físicos na Marinha no começo do século XX. Zé Maria, vivido por Lázaro Ramos, é um pouco de todos esses grandes heróis, não é? Que a história negra na América teve de resistência. E a capoeira como um crime, né? Tem uma figura muito interessante, depois eu acho que o mestre pode falar um pouco, domina mais isso, que como era o nome dele, meu Deus? Besouro, mestre Besouro. Você conhece, Carlos? Besouro Conheço, da Bahia? conheço. O Tem uma mestre música Besouro, Pode contar. o Besouro, ele teve várias origens, várias histórias, né, que o pessoal conta da vida dele. Fizeram um filme aí, né, mais ou menos, que foi atacado pelos japoneses, né? Botaram um pouquinho da capoeira, fugiram um pouquinho da ação, que botaram mais assim, um conto de fada, mas Besouro foi um grande líder negro, sabe? Ele também ajudou político, porque as pessoas acham que o que faz, seja capoeira ou qualquer tipo de esporte, não se envolve a política. O nego fala, pô, eu faço esporte, não tem nada a ver com política. Mas, infelizmente, se você não tiver um pouquinho de sabedoria da política, você não faz nada. Tudo que você vai fazer envolve a política. Você tem que ter Exato. um pouquinho de conhecimento, entendeu? E Besouro foi a política, se o pessoal reparar muito ou começar a estudar, porque eu estou vendo você passar a história da nossa cultura aí junto com a política, você vê, se o pessoal parar para pensar, ele fala, sempre fomos políticos. Até o que não conhece, ele faz política, sem saber que está fazendo política. Ele é induzido a fazer política, porque senão, tipo, eu vou sair para caçar um trabalho, aí chega lá, tem aquela artimanha de documento, de currículo, sabe, ou você está habitado ou não. Então, quer dizer, às vezes as pessoas eles têm isso, conhecem, mas não sabem, entendeu? Tem que, às vezes, parar para ouvir umas histórias dessa. A live, hoje em dia, no YouTube, está sendo bem usada, fora o condomínio Ipiranga e o Furtado, no cobertor que a gente está fazendo hoje, tá? Que hoje é o primeiro, eu tenho acompanhado muitos mestres, muitas coisas, muitos lives, que faz parte, que ajuda bastante a convivência, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né, pessoal? Essa época da pandemia aí, essa doença que a gente é um inimigo irreconhecível, que a gente não sabe onde que está, tá? Não tem como você falar, ele ali, vamos matar, que não tem. Gerou aí uma vacina, várias, né? E a gente está com esperança. Nasceu de novo uma esperança no coração do brasileiro e todo mundo, no mundo inteiro, com essa vacina, para que a gente volta. Mas é um conselho que eu, no meu jeito de pensar, Bertolo, quero que você me responda se eu estiver errado. Eu acho que a pessoa já tem que começar a fazer a adaptação dessa doença. Mas é difícil a gente conviver com isso. Mas, o sarampo não teve cura. É uma doença menos letável do que isso aí. A cachumba. Então, quer dizer, eles estão inventando uma injeção, uma vacina, que ela vá controlar isso. Significa que todo ano a gente vai ter que chegar, ou de 2 em 2 anos, ou de 5 em 5 anos, tomar essa injeção para todo mundo. Então, quer dizer, eu acho que o ser humano já tem que começar a se adaptar a esse mundo. Porque tudo que chega é difícil, embora fica sempre rodando por aí, né? E falando aí sobre a capoeira, né? Sobre o ensino na arte, a cultura, o desenvolvimento do jovem, da criança. Gente, nós estamos esquecendo de uma coisa, não é só para criança não, tá? Os idosos também. Nós temos uma avó no nosso grupo de capoeira, a avó Ana, ela é um talento, tá? Ela é um talento, acompanha a neta dela, vai em todos os treinos. Agora não que a gente está parado. Viaja com a gente, participa, joga a capoeira dela no jeito dela, mas aprendeu, evoluiu muito, às vezes não sempre está fazendo a gente mais jovem passar vergonha, tá? Porque a gente olha assim e fala, como é que pode ela estar fazendo isso tudo? E eu presto trabalho em vários lugares junto com os meus formados,
tá? Que são muitos, graças a Deus. E a gente faz trabalho na PAI, faz trabalho dentro da comunidade que contém crianças deficientes, como aqui, eu moro no condomínio Ipiranga, perto do condomínio Furtado, tem crianças deficientes, tá, sabe, que é a parte... Eu até falo, deficiente não, deficiente somos a gente, né? Porque a pessoa fala, deficiente, a nossa deficiência que faz enxergar o deficiente, eles não são. Eles são atentos, tá? Eles são atentos. Só basta ter um pouco mais de cuidado. Quer ver? Olha só. Vou só levantar aqui, tá? Olha, esse é meu filho. Ele é autista, faz capoeira comigo também, tá lá. Aqui dentro do condomínio, Furtado, tem muita criança autista, muita criança com deficiência. Então, é difícil você chegar e falar assim, meu Deus, olha, eu vou dar aula porque ali vou mandar aquela criança ali ou aquele adolescente dar um salto. Você tem que deixar de ser mestre, tá, gente? Deixar de usar essa coroa de mestre e virar um professor. O que significa? O que significa ser um professor? É você estudar o aluno. É você começar a notar as deficiências dele. Não é você agredir, porque tem muitos professores, não estou falando mal, tá? Estou falando que às vezes a gente depara, que acha que todo mundo que chega, qualquer tipo de aluno, qualquer tipo de pessoas que chega para fazer arte marciais ou qualquer tipo de esporte, ela é letável para isso. Ela tem a hábito. Sim, tem. Mas cada um tem seu jeito de aprender. E cada professor deve aprender a ter esse jeito para passar para uma criança, ou para passar para um adolescente, ou para passar para um adulto. Você trabalhar com um adolescente ou para trabalhar com um idoso, você está trabalhando com deficiência. Então, todo o tempo a deficiência está no teu mundo para você dar a sua aula. Então, você tem que criar. Você fala assim, como é que eu posso levar que aquele aluno aprenda um golpe de capoeira, um martelo, um ponteiro, um armado, uma meia luz de compasso? Gente, não é fácil, não. Não é fácil. Eu não tenho deficiência, não sei lá. Sei lá, mas não é fácil, é difícil. Porque se fosse fácil, não precisaria de mestre, professor, precisaria de pessoas que aprendessem primeiro para passar para as outras pessoas. Então, você tem que criar um jeito. Ser professor é você ter um jeito para passar para o aluno. Passar como assim? Eu vejo igualzinho meu filho, ele é autista. Eu chego, ele tem um dispensa, ele não é toda hora que está travado naquilo. Qualquer coisinha que passa, ele encara aquilo. E não é qualquer hora também eu chegar e eu brigar. Também, você tem que brigar. Porque se você não brigar, não ensinar para ele que ele possa estar sozinho em qualquer momento, passar isso para ele, que ele pode aprender sozinho, que ele não... Tem muita gente que fala, pai, mãe, chega até a passar para o seu próprio filho, porque ele é deficiente, de que ele não tem capacidade de nada. Tem. Então, o professor é o que faz a diferença nisso tudo. Ele tem que passar para o aluno que ele pode. Ele tem que passar para o aluno. Cortou, Bertolo? Ele tem que passar para o aluno. Oi, pode falar, Deu uma mestre. Está travada. cortando só a imagem, que travou um pouco na sua casa, mas o áudio está perfeito. Voltou. Ele tem que passar para o aluno que o aluno tem capacidade. Você fala, mas é só para deficiente? Não. Quando você aprende a dar aula com uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, você vira um professor de verdade. Quando chega uma pessoa que tem aquela capacidade toda, você tem um jeito especial para ensinar ele, para ele aprender mais rápido também. Quer dizer, o seu trabalho ele acaba crescendo, entendeu? Ele acaba crescendo. Pô, Guaxinim, eu quero ensinar o aluno, desculpa da expressão, eu quero ensinar ele a dar porrada, chegar, não. Eu quero ensinar ele a fazer o MMA. Gente, diferente. Hoje você despeça cada umas rodas aí, que tem uns mestres dando soco, formado, aluno. Eu não sou a favor, sabe? Por quê? A capoeira não é um MMA. Apesar que ela tem uma capacidade danada. A capoeira é desenvolvida mesmo. Sabe? A arte da capoeira é uma coisa de louco. Sem definição. Letal. Vamos falar assim. O MMA é lutador profissional. Você está treinando aquele aluno com capacidade para isso. E tem locais para você colocar esses alunos para lutar. Não é numa roda de capoeira,
Não é roda judô, jiu-jitsu, taekwondo, karatê, não é. Não é dando uma aula, não é você treinando com o seu parceiro, não é. É dentro de um ringue. Tem dia marcado, hora, profissional. Então, eu passo hoje, para as pessoas mestres, os formados, a gente que está aqui dentro, eles têm que formar pessoas com capacidade de passar a aula tomando conta de uma criança assim, sabe? Porque quando você toma conta de uma criança, você dá liberdade, sobre o que você começou a falar aí, a liberdade no condomínio, entendeu? Um lugar preso. Se você não tiver aquele jeitinho todinho, repreender. O que é repreender? Quando a mãe não toma conta, o pai não toma conta, está com o professor, ou saiu para fazer qualquer tipo de coisa, é você que passa isso para ele. O professor serve para isso. Não, mas aí esse é problema dele. Não é problema dele. É problema nosso. Todo E mundo, acho que isso é tem um problema nosso. E acho que tem um detalhe, né, Guaxinim? Porque o professor, a criança, o adolescente, ele não faz o que você fala, ele faz o que você faz. Então você tem verdade, que agir com, isso né? aí. O pai, a mãe. Isso aí. É. Você acaba virando o espelho da pessoa, igualzinho você agora. Você começou a passar aí a aula, eu se tornei um aluno aqui do outro lado aqui, porque tem coisas que eu estudei, eu vejo, porque tem um mestre que ele faleceu, meu mestre, assim, porque o meu mestre mora em Barra do Piraí, é o mestre Medusa do Grupo Libertação Negra, mas eu saí do Grupo Libertação Negra, montei meu grupo, que é o Arte Vida, e fui treinar na Liga de Valência, entrei na Liga de Valência, fui treinar com os outros mestres vários. Então eu conheci um mestre que me dava uma instrução, que me formou junto com o mestre Buiú, de Valença, e outros mais. Esse mestre era um historiador, era uma coisa de louco. E ele não tinha, Bertolo, muito estudo não, mas se você parasse, infelizmente hoje não dá, parasse para conversar com ele, você falava assim, cara, esse cara fundou a mente dele dentro de um livro e tem que ver como é que ele contava essa história. Parecia que ele estava lá. Então, a sabedoria, você pode ver, a sabedoria do respeito, eu queria ser ele. E o aluno, quando entra para treinar com o professor, ele quer ser você. Ele vê o que você... Quando você não quer ser você, você tem que instruir os seus alunos, os seus formados, a ser uma pessoa de bem, porque quando ele não olha, ele está vidrado em você, ele começa a fazer a demonstração de olhar dele, a vontade dele de ser, de um aluno, de um formado. Porque ele acha que aquele aluno ele é exemplar, eu quero ser ele, eu quero ser ele, eu quero ser ele. E na mente do aluno fica assim. Então, quer dizer, se você sair um pouco fora do padrão de vida, você acaba levando essa criança que agora é adolescente para um lado errado. O professor, ele tem que ser o segundo pai, o segundo padrinho, a segunda mãe, com todo respeito. Tem que ser. Como? O aluno está com problema, eu não vou resolver todos. Mas a parte do conselho, de puxar ele para trás um pouco, esse é o trabalho verdadeiro do professor. É o que nós estamos tentando fazer aqui, Bertolo, passar para as pessoas. Sim. Tem várias coisas dentro do nosso condomínio, e vai ter muito mais, Deus quer, tenho certeza que é muito importante para as crianças estar fazendo. E colocar atento também esse pai, essa mãe, que não teve esse ar de liberdade por causa de trabalho, por causa que tem muito filho, sai para trabalhar, o filho fica dentro de casa, sozinho. A mãe coloca o filho para treinar ou fazer alguma coisa, porque ele está em casa sozinho. É um refúgio do aluno. É a parte que você está falando. É um refúgio. É um local carente. O meu condomínio é um condomínio carente. Tem muitas pessoas da classe muito, mas muito baixa mesmo, que sobrevivem com dinheiro do Bolsa Família. Então, quer dizer, não tendo nada para fazer e tendo uma criança presa dentro de casa, fica muito ruim. Eu sou tão chato, Bertoldo, sou tão chato, que eu vou na casa da pessoa quando a criança não quer fazer, que não gosta da capoeira, eu faço palhaçada, eu chamo. Por quê? Eu acho que aquela criança está sofrendo ali dentro e só espera a mãe e o pai chegar para ele brincar igualzinho você está, porque ele não brinca com ninguém.
E eu, Bertô, quando eu estou dando a minha aula, não sei se você viu na roda aí, eu que estava com as crianças, até no vídeo que eu mandei, eu dou a minha aula séria, as crianças, mas eu não tiro a criança daquele ambiente de ser criança. Porque isso aí é uma falta de respeito, é um assassinato. Você tirar a criança do seu ambiente de brincar. Criança tem que ser criança. Eu passo uma meia lua de compasso com a criança como se fosse uma brincadeira. E quando a criança aprende aquilo, ela me ensina o que faltava na minha. Porque ele vai me passar na brincadeira a meia lua de compasso que eu passei para ele. Um martelo, um pisão, um esporão. São vários tipos de. Aí você começa a ser professor, a ser alguém. Gente, para todo mundo tá me ouvindo aí, quer ser alguém? Você tem que fazer parte de alguma coisa. Ah, mas eu não sei nada, sabe? Tá aí, tá do teu lado, tá na tua frente, tá em cima, tá te dando pancada, sabe sim. Quem tem um pouquinho assim, ó, fica desse tamanho. A minha capoeira tem gente melhor do que eu, dá salto, sobe. Hoje eu não dou mais. Vai, vira, né? Fala aquele cara. Não. Eu sou um mestre de capoeira, um ser humano. Primeiro, eu quero cuidar da alma da pessoa. Primeiro, eu quero fazer aquela pessoa a ser uma pessoa de bem. Isso que interessa para mim. Chutar, dar soco, botar no chão, arrancar sangue, arrancar dente, a criança já nasce sabendo. O mal já está ensinando o mal. Todas as pessoas que praticam alguma coisa que não é do local certo da sua vida, ele quer encontrar uma pessoa, Bertolo, que nem eu, que nem você, que nem várias que tem, nem esse mestre está por aí, com a vida diferente, para falar para ele assim, ó, oi, aqui, ó, se você quiser, você pode sair dessa para vir para essa. Ele tem que ter essa opção de vida. Mesmo que ele morra ali, é assassinado ali, é preso, mas ele tem que ter isso aí na vida dele. Isso aí faz o ser humano crescer. E salva muitos. Eu já vi salvar. Eu já perdi muitos alunos, já ganhei muitos, muito mesmo. Tem aluno que começou comigo com 3 anos, hoje está com 23, 24 anos, trabalhando com família. Não está mais na capoeira porque cresceu demais, graças a Deus. Mas quando eu vejo ele, eu falo, ó, fiz parte da vida daquela criança, que hoje em dia é um homem. E às vezes aquela criança que cresceu virou um homem, vai me ajudar. Como tem muitos me ajudando. E eu, dentro do meu grupo, Arte e Vida, eu tenho tantos formados que é como se fosse filho para mim. Que começaram comigo com 2, 3, 8, 9 anos, que tá lá em cima. Pô, me dá cada moral, eles parecem que eles obtêm, se eu tô triste, eu sem chegar, pô, mestre, ó, sua voz tá diferente, o que tá acontecendo? Tá isso. Cara, ó, o mestre aqui, olha só, tem um pessoal passando necessidade, olha só, isso aí é meus alunos, tá passando necessidade aí, nós vamos aqui juntar aqui um jeito aqui, fazer uma cesta básica para levar para não sei quem, arrumar uma roupa. Às vezes, quando eles só me chamam para ajudar a entregar, só para ajudar a entregar, é muito, muito eles bom. mesmos conseguem se organizar hoje, né? Graças a Deus, toda a prática solidária que foi passada na atividade, né? Que você tocou. Isso é importante. E veja como uma chance fez diferença nessas pessoas. E faz, o Bertô, sabe o que faz? O Daniel, que é o síndico lá do Furtado, eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com ele. Mas ele foi meu chefe, olha aí. Foi meu chefe lá no Royal, no supermercado. Trabalhava com ele, me fez ser chefe também. E subiu, foi mais chefe do que eu. Então, quer dizer, hoje nós estamos fazendo um trabalho junto, lá no Furtado. Ele está treinando comigo, tá? O síndico lá treina comigo. Legal. Dá uma moral danada. Treina ele, treina a filha dele, a mulher dele está presente, quando ele não está, ela está presente. Então, quer dizer, é uma coisa muito. Então, olha, eu chego para ele, eu falo, pô, eu tô com vontade de fazer isso aqui. Eu falei com ele, ô Daniel, eu tô com uma rapaziada aí que dança. Traz para mim. Levei a rapaziada que dança para lá também, até o Maico do Impacto. Eu ia até chamar ele para fazer a live junto com a gente também, mas só que a comunicação foi tão rara, não deu.
Ele está com a gente lá fazendo esse trabalho. Eu trouxe o Caldão, que faz o b-boy, sabe? Eu trouxe uma pancada de coisa. A gente dá aula de maculelê, puxada de rede, samba de roda, tudo para as criançadas. E, cara, e quando chega assim, tudo com dia marcado, quando chega esses dias, eles pensam, às vezes eles olham assim, que hoje o professor não veio, quem vai dar aula? Eu. Pô, Guaxinim, você que vai dar aula? É muito bom. É bom demais, sabe de quê? Porque você fica ali sendo requisitado. E sabe o que é bom, Bertolo? Quando eu passo na rua, eles dizem, ô mestre, e aí? Que dia que vai voltar a aula? Que nós estamos na pandemia? Eu falo, só quando a vacina fazer efeito. A aula está aqui, né? A aula está aqui, já tá hoje. Aqui. Adaptada, mas está aqui acontecendo, vai ficar online. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu lembrei do Besouro, né, que acabou dando toda essa conversa aí agora, porque o Besouro, ele viveu a capoeira era ilegal. E ele foi perseguido, preso, sofreu os efeitos disso, e isso não o fez desistir e virar uma referência. Quando ele morreu, verdade, não é? Ele morreu, acho que em 24, 23, uma coisa assim. Levou ainda 6, 7 anos para a capoeira ser de novo reconhecida ao lugar que ela deve ter. Quando o Getúlio Vargas quis conquistar isso como patrimônio. Quer dizer, ele viveu toda a vida dele com uma coisa tão linda para passar na ilegalidade, né? Olha que história maluca. E ele tem uma história, eu não sei se ela é verdadeira, que a gente procura, a gente vai atrás dos mestres mais velhos, das pessoas mais velhas que a gente. Ele foi morto com uma faca chamada faca de cucum, feita de ossos. E ele praticamente avisaram para ele que ele iria morrer. Só que ele não sabia ler. Poxa. Não sabia ler, entendeu? Ainda mandaram a carta para ele. O próprio cara que mandou a carta foi o cara que atocalhou ele para matar. Mas ele foi um líder, sabe? Ele onde ele morava é igualzinho isso aqui, sabe? É igualzinho o condomínio. Ele protegia o local. Ali ninguém roubava, ali ninguém matava. Ele era o cara. Então o pessoal queria, os bandidos queriam tomar o espaço. E o Besouro não deixava. Ali não, ali ele era o cara, ele era o rei. Então mataram ele por isso. Mataram, quer dizer, aí não fala, pô, mas mataram ele de coisa, política. Política. Olha a política aí. Você conhece um samba? Ah, desculpa, pode ir. Eu ia perguntar se você conhece um samba do João Nogueira. Eu não vou poder mostrar o samba aqui, porque como tem direito autoral no YouTube, eles derrubam a live. Mas eu posso cantar um pedacinho. Besouro na mão, mata um, com seu zum zum. E aí ele vai contando. Essa coisa da rapidez no ar, né? Do zumbido, que o cara é tão rápido no ar com o movimento, né? Besouro sabia que tinha o corpo fechado, mas aí ele vai... Eu ia falar disso agora. Falaram que ele tinha o corpo... falavam muito que ele tinha o cara do espiritismo que veio junto com a capoeira, né? Foi trajada junto, veio junto com a nossa história para cá. Eles achavam que Besouro era um ser de outro planeta. Até o filme, né? Fala uma coisa dessa. Mas eu não tiro a fé e nem reponho a fé, a origem. Mas eu falo uma coisa para todo mundo. Ele foi um cara que treinou muito. Ele era muito rápido, muito ágil para aquilo. E hoje, Bertoldo, eu fui em muitas rodas. Você vê jovem aí, que se você olhar, você fala, jovem dá 3, 4, 8 passos na parede para dar um salto. Deu pular 9 metros de altura, sabe? Passar de um lado para o outro, você fala, pô, esse cara foi traçado com o quê? Mas é treino. Tudo adquire um treino. Tudo tem que ter um estudo. Disciplina, tempo naquilo, treino. É sim. Tudo. Comer direito, né? Comer direito, não beber, evitar. Cerveja, muita gente bebe uma cerveja, mas evitar os excessos, né? Que tiram a compreensão física mesmo, né? A forma física. Tiram a capacidade de raciocínio, né? Você sabe que você falou muito do trabalho do professor, né? E eu lembrei de um cara que no Brasil é impressionante para discutir esse trabalho do professor, que é o Paulo Freire, né? Não trabalhou esporte, trabalhou outra coisa. Paulo Freire. E ele encontrou o Dumazedier, Geoffrey Dumazedier. Eu vou mostrar uma imagem do Dumazedier aqui, posso? Pode. A gente
Pode, não Tá na deve. capoeira. Opa! E a gente colocar aqui, deixa eu ver. Acho que eu tenho aqui no outro, no, na outra postagem já aqui. Tá aí a cara do Dumas Edier. Tem uma história que a professora Juliana Pedreschi, da USP, aqui em São Paulo, conta que o Dumas Edier veio para o Brasil. O Dumas Edier pensou o lazer, a ideia de lazer, em 5 partes: interesses artísticos, intelectuais, físicos, que é, por exemplo, parte do que é a capoeira, né? Manuais e sociais. A capoeira, na minha opinião, ela está entre as questões físicas, ela está no social e ela está no artístico. Então, ela pega quase todos os interesses, e na parte de estudo, que é isso que nós discutimos aqui, né, em pouco mais de quase uma hora de conversa com o mestre, a capoeira ocupa esses 5 interesses culturais que o Geoffroy Dumas Edier, esse francês do século XX, pensou. Ele era um sociólogo, né? Ele veio para o Brasil e encontrou o Paulo Freire. E aí, o que o Dumas Edier queria no Brasil? Ele queria um método de alfabetização. Você contou que o besouro não sabia ler e não conseguiu saber que estava sendo ameaçado, né? Então ele queria um método de alfabetização para levar para a França, porque as pessoas mais pobres na França também não eram alfabetizadas. Olha que problemão. E o Dumas Edier o Paulo Freire levou ele para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco, para ele conhecer o sistema de alfabetização de adultos que ele propunha. E esse sistema era interessante porque é isso que você falou do professor ouvir o aluno. Não é o professor levar a verdade dele ali. É ouvir o aluno. Se é uma mulher adulta, onde é que ela vai aprender a ler? Na receita de bolo que ela faz, na quantidade de material que ela usa no trabalho, na indústria, ou na limpeza, na faxina, ou na escola onde ela trabalha, né? Então, olha o que a conversa entre um homem de lazer e um homem de educação nos levou. E o Dumas Edier, ele é tão presente no Brasil que o SESC foi buscar o Dumas Edier na França para montar o sistema dele. O sistema do SESC é completamente esses interesses culturais do lazer, né? Aí em Barra do Piraí, eu acho que não é o SESC, mas o SESC é um sistema ligado ao comércio que é extremamente, diziam há alguns anos atrás que era o Ministério da Cultura que funcionava, né? Então, tinha turismo já é um outro interesse cultural do lazer, que foi um brasileiro que estudou com o Dumas Edier, o Luiz Otávio Camargo, que pensou, né? Então, olha que interessante o papel do professor. Outro cara que pensou o lazer foi o Milton Santos. Milton Santos, geógrafo, conhece, né? Milton Santos, geógrafo, né? O Milton Santos, ele baiano, né? Então nordestino, foi professor da USP também, do departamento de geografia. Ele disse que o tempo livre não chega a ser imaginado. Ele é livre mesmo. Então, não é aquele tempo que a mulher gasta cuidando dos filhos, fazendo comida, limpando a casa, indo para o trabalho no ônibus. Isso não é livre. Livre é o tempo que ela destina para ela mesma. E se ela destina esse tempo para fazer capoeira, então ela é livre, né? O que ocorre é que você é rodeado de propaganda. Se cria uma espécie de ideologia do uso do tempo livre. Olha que frase legal, né? Que ele falou numa revista do SESC. Esse homem era maravilhoso. Milton Santos é um ícone, né, para todos nós. E sem aí, o preconceito, né? Negro, sem o preconceito, negro, um homem negro, né, filho de uma professora, nordestino, veio para o Sudeste, foi exilado pelo regime militar, voltou para o Brasil, uma figura ímpar. E eu vou te contar outra coisa. Quando eu era aluno, 18, 19 anos, eu fui para a USP, e é uma rampa enorme, o prédio da Escola de Geografia, e eu vi aquele homem negro, baixo, né, pequenininho, já um senhor de idade, uma aparência frágil, mas para todo mundo que era novo ali, estava ali há um ano e meio, como eu, calouro, ele dava um sorriso, né? De manhã eu ia até lá estudar, ia para o trabalho, que depois eu arrumei um trabalho no prédio da História da USP, e eu ia para lá, ele estava dando aula na pós-graduação, descia com os alunos para tomar um café, sorria, acenava para todos, um coração do tamanho do mundo globalizado que ele estudou, uma figura ímpar, viu? Para todos aí que estão nos assistindo. E olha o Milton ele vai pensar esse modelo de cidade que a gente começou a discutir hoje, que segrega as pessoas, né? Ricos para um lado, pobres para o outro, modelo de condomínio. Esse é o Solares, é um condomínio perto da casa da minha mãe, no litoral paulista, em São Vicente. Olha o espaço de lazer no telhado, né? Só entra quem é. Isso da frente é uma piscina. O resto... Caraca!
Salão de Você vê, né, festa, cara? salão de... Porque os caras vendem o apartamento assim, lazer completo. É a primeira palavra que eles põem no anúncio de apartamento. Então, lazer não é um direito para eles. Lazer é um produto que você compra. E se você compra, você tem direito de ir lá no último andar e usar. Não tem essa de voluntário, de discutir a atividade como você descreveu aqui. Esse é o modelo que as pessoas têm de lazer em condomínio. E às vezes as regras são feitas em cima disso. Mas nós temos que pensar junto com o síndico, com o gestor, regras, usos dos espaços de uma outra forma. Porque o Ipiranga 2 Porque é diferente dos Solares. Pode pode falar, acontecer, pode acontecer. O negócio que eu quando estava aqui no meio, aqui estava ajudando o pessoal, a subsíndica, eu estava rodando aí, eu falava, aqui tem que trabalhar em conjunto. Se não trabalhar em conjunto, a gente acaba perdendo o pouco que a gente tem. Sim. A gente, eu tenho uma frase que o meu mestre Medusa, do Grupo Libertação Negra, falava, se você não for o bom, você tem que ser o melhor. E a gente acaba perdendo o próprio espaço dentro da casa da gente mesmo. Dentro da cozinha, da sala, do banheiro, o quarto, porque a gente acha que não é nosso. Porque a gente não sabe o que fazer com aquilo lá dentro. Porque se você não trabalhar, não pagar suas contas, você só mora. Você só vegeta, na verdade. Só mora. E para casa começar a girar a capital ou outras coisas para você ser feliz dentro dela, tem umas regras. E essas regras tem em qualquer lugar. E aqui tem que seguir assim. Só que tem que trabalhar um conjunto. A pessoa tem que trabalhar numa mente só, usando a sua própria mente, não repreendendo a mente das outras pessoas. Cada um tem a sua mente, tem que saber ouvir. O síndico, ele tem que saber ouvir. Eu gosto muito eu vou falar mesmo, porque eu gosto muito do Daniel, por quê? Ele é um cara que tem uma mente aberta. Se você chega lá para discutir com ele qualquer tipo de coisa, ele fala assim, até brinca, garotinho, será aí. Aí ele ouve aquilo, um pouquinho da sugestão dele, mas me dá uma semana. Aí, sabe qual de quê? Porque se ele fala assim, vamos levantar uma parede aqui, porque o boi está passando para esse lado, aí, não, parede aqui não, pô. Parede aqui não, parede, isso aqui tem que ser assim. Não, isso aqui falaram que tem que ser assim. Tem como mudar, mas tem que trabalhar um conjunto, porque o boi vai continuar passando. Exato. O boi vai continuar passando. Ou bota a cerca, ou bota o muro. Eu prefiro o muro. O boi não vai pular o muro nem vai arrebentar. Você pode, eu você pode arrumar um atrativo para o boi ir para o outro lado. Aí você não precisa nem da cerca nem do muro. Mas tem que parar para ouvir, não tem? Tem que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir e para observar, que é isso que você falou do Daniel. Tem que parar para ouvir e observar. Aí você vai entender que às vezes você não precisa nem da cerca nem do muro. Você precisa de um atrativo para o boi ir para o outro lado. E é o que eles me chamaram um professor meu. Eles queriam um atrativo no lazer, para as crianças não destruírem o parque, não destruírem os equipamentos. É louco isso que você falou. Tem que ouvir e observar. Né? Observar. E a cidadania, eu fiz 2 cursos de cidadania, e até hoje eu não consigo entender. Eu sei o que eu aprendi, mas eu não consigo entender porque o cidadão, a pessoa, ela muda de jeito a todo instante. Ela é igualzinho um computador, pior ainda, a cada segundo. Entendeu? Ela é igualzinho um computador. Então, a cidadania é difícil você trazer a cidadania para perto de você. Isso 50. Agora, imagina 600. 600 pessoas em cada apartamento, em cada um. Agora, imagina 3 morando num apartamento, em cada um. Então, quer dizer, vai dar 1.000 ou mais. Então, você vai começar a trabalhar com aquele que fala, não, eu aprovo, dentro de um apartamento só, eu não, mais ou menos, eu não aprovo, eu aprovo. E para chamar a cidadania para cima de você, para que trabalha junto, você tem que parar para ouvir e começar a trabalhar a mente. Porque senão, se você ficar contra todo mundo, 600, 3.000, 4.000, você não faz nada. Não faz nada. Hoje, eu fico me adaptando, Bartô. Porque eu não consigo chegar para um aluno hoje, igualzinho o meu mestre chegava para mim, falava, senta aí. Eu ficava ali sentado 2 horas.
e parado esperando ele mandar, às vezes acabava a aula e falava, pode levantar para ir embora. Hoje, você não consegue falar com um adolescente, com uma criança assim. A falta de respeito ou a conduta do adolescente cresceu tanto que a criança acha que é homem e a menina acha que é mulher. Já quer passar. Então, se você não virar amigo, não aprender a ouvir, dar solução, porque eles vêm até você pedindo uma solução. Se você não tiver uma letra para passar para eles, um QI para passar para eles, você não consegue ser amigo deles. Não consegue. Eu, graças a Deus, eu consigo sentar com meus alunos todinho para conversar. Graças a Deus. Eles param para me ouvir. Aí eu falo a bobeira que eu tenho para falar, né? Eu tenho que ter alguma coisa para dizer para eles. E dentro do ambiente de um condomínio, onde a gente faz um trabalho maneiro, graças a Deus, a gente tem que ter isso. Eu mesmo, às vezes eu me esquento aqui com algumas coisinhas que não vem ao caso agora, que não é bom nem conjutar, porque a gente começa a fazer agitação. Eu chego dentro de casa, eu falo com a minha mulher assim, isso é aquilo. Ela até já fala, ela nem liga. Ela começa a cantar, a sorrir, e ela nem se envolve. E quem se envolve aqui sou eu. Se eu olhar para aqui para baixo aqui e ver alguma coisa destruída que é do condomínio, aquilo começa a me rasgar, eu acho que não pode, porque tem que ser. Mas aí eu tenho que voltar lá atrás e virar criança de novo. Ser adulto é fácil, porque já cresceu. Agora, ser criança de novo, que é difícil, porque criança é criança. E você tem os seus valores, os seus valores e a sua bagagem ganha ano a ano de adulto. Mas é isso que o ECA diz também. Ele diz que a criança e o adolescente, eles são cidadãos, mas cidadãos peculiares com a sua faixa etária e com experiência da sua faixa etária que precisa ser preservada. Exatamente. Então, eu sou adulto, eu tenho a maldade, eu tenho o conhecimento, o tempo ou a maldade. A criança ainda não tem. Por isso ela precisa ser preservada e ela é um cidadão. Isso que você falou, quando ele vem falar comigo de igual para igual, ela vem falando comigo como se fosse a mulher adulta. Ela é uma mulher de 12 anos, 13 anos, 9 anos, e é uma cidadã. Ela não é alguém que vai ser assistido, alguém vai esperar por ele. Ela é uma cidadã, um cidadão de direitos. O ECA e a Constituição garantem isso. Mas olha que interessante, Guaxinim, quando você falou que fez 2 cursos sobre cidadania, e ainda fica preocupado com isso. Veja como, apesar dos cursos, apesar do conhecimento das leis, nós não introjetamos esse conhecimento. Então, tem pessoas que falam sobre isso, mas elas não vivem isso. Né? Verdade, isso aí. Né? Essa é a conversa. A criança tem cidadania. Tem cidadania, mas fica quieto aí. Eu vou dar minha aula agora. Tem cidadania, mas fica quieto aí, que eu sou o conselheiro, eu vou fazer o que eu sei fazer e acabou. Né? Ele não para para ouvir. Ele não para respeitar aquela experiência. É um negócio que a nossa briga hoje é pelos direitos, o direito ao lazer, que é a nossa discussão aqui, mas também o direito à cidadania, e nós temos que ter uma questão aí de introjectar esses valores nas pessoas. Né? Eu não posso discutir o direito ao lazer. Não é para discutir. Tá lá, é um fato. Não é verdade? Eu não posso discutir que a criança tem ou não direito de falar. Ele tem e pronto, de estar ali, não é verdade? Faltou introjectar isso, guardar isso dentro da gente. Né? É verdade. Não sei se eu te cortei muito. Pode. E é verdade, isso aí é tão sério, tão verdade, que é incrível que as pessoas não conseguem, né, guardar dentro deles mesmo, para eles não... Acabam se machucando, né? Acabam se machucando. Acha que você está invadindo a própria vida deles. Não, está invadindo a minha vida. Esse é aquilo. Aí eu aprendi uma coisa, pessoal, que como? Se eu estou dando a minha aula, eu estou dando a minha aula. E quem tem que participar da minha aula? Os meus alunos. Eles têm direito, sim. Eles são mulheres e homens. Eles têm direito, sim. Se eles estão aprendendo, eles têm que participar da minha aula. Eles têm que ajudar eu dar aula, têm que fazer... Eles têm que participar. Eles querem fazer isso. E ali eu estou tornando mulheres e homens de bem. É o futuro. E tem que falar politicamente. Porque a maioria do pessoal hoje, os adultos, tem muito adulto aí que é roubado pela nação porque não conhece política. Não botaram na cabeça de que a política faz parte da vida. Entendeu?
faz parte da vida. E eu coloco, eu falo sobre isso. Olha, gente, ó, é isso. Outro dia eu estava discutindo com um aluno meu aqui, a nossa discussão, por causa do Lula, que teve o julgamento dele. Aí falaram assim, se o Lula, perguntaram para mim, se o Lula volta hoje para candidato, você votaria nele? Olha, meu amigo, o Lula, para mim, ele trouxe vários benefícios. Tem as coisas que ele fez, todo mundo sabe que fez, como vários outros. Eu votaria. Aí você fala assim, agora, você olha para frente, o que você vê? Não vem ao caso. O que você vê? Fala, tá vendo? Aí eu vou ficar sem votar. Eu não vou ser um cidadão. Você tá me entendendo? Eu tenho um lado bom, um lado mais ou menos ótimo. Mas se eu parar para pensar, eu não vou sair nem de casa para votar. E eu não vou ser cidadão, porque eu só sou cidadão quando eu voto. Quando você vota, você é cidadão. Tem direito de cobrar qualquer coisa. É isso que a pessoa tem que saber. É como nós vivemos num condomínio, está procurando lazer, quem traz esse lazer para dentro do condomínio e parceria, eu não tenho condição. É a política. Não é a política? É discutir. É a política. É fazer política, discutir. Fazer política no sentido que existe mesmo, né, da Grécia, que é a ideia de democracia. Lá, a democracia era para poucos. Era para o cidadão grego, não para o escravo, o derrotado de guerra, mas era para poucos. E nós adotamos esse conceito de democracia, que é o de participação, de discussão. E as pessoas vão abrindo mão disso, mestre. Né? É verdade. E as pessoas só vão saber. As pessoas só vão saber o peso que tem quando começar a trazer o açúcar, o outro pó, o outro arroz, a panela, o fogo, o fogão, dividir para fazer a comida. Aí fala, ó, caraca, fica caro. Então as pessoas, quando você falar alguma coisa, você que é líder falar alguma coisa, não tem discussão, vai ter acordo, porque está fazendo parte. Cada um tem que levar um negócio. Então, quer dizer, agora, para levar esse quilo de açúcar, esse arroz, esse feijão, trazer o fogão, você tem que ter uma lábia, você tem que ser o cara, tem que ser a mulher, tem que ser, sabe? É difícil você brincar, falar da cidadania. É difícil. Por que eu estou falando muito de cidadania, Bertoldo? Porque eu trabalho com a cidadania, eu dou aula, hoje não estou, mas eu dei aula em Barra do Piraí, nos colégios todinho de Barra. Dei aula para as crianças, tudo com amigo da escola, nunca cobrei um... Eu não, meu mestre cobrou, eu não. Nunca cobrei um tostão. Por isso que eu abri meu grupo. Porque eu conheci pessoas dentro do colégio público que tinha dinheiro, outros mais ou menos, outros pobres mesmo, que não tinha. Eu fiz parte de um projeto da cultura negra, não sei se você ouviu falar, que era com o professor Evani. Ele é muito... Não, ele já ouviu falar porque ele é muito conhecido. Professor Evani e Caleci Brandão. Uau! Caleci Brandão. Ela fazia parte. Eles trouxeram uma vez aqui para o Luteral, aqui, para a parte baixa, trouxeram 2 pastores lá da África do Sul, marido e mulher, para a gente... E eu tive o prazer de ser convidado e fazer parte. Tinha várias pessoas fazer parte dessa reunião. Foi uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Dentro da África, o que a gente vive aqui, é café pequeno. Eles falaram tanta coisa que dentro... Nossa, eu falei assim, gente, lá tipo assim, lá a parte da arte de morrer é fome. Então, o que eles falaram para mim, sabe, assim, jogando assim sobre a arte e falando da nossa cultura, eu tive o prazer de conhecer 2 africanos, velho, mas muito velho. Eu perguntei assim, eu curioso pra caramba, pô, eu gosto de capoeira, vou perguntar um africano, como é que é a capoeira na África? Capoeira não é na África, capoeira Brasil. Brasil. Foi uma coisa construída, cara. Foi uma coisa construída aqui. Não veio de lá. Não é louco isso? É louco. Aí a história vem dentro do navio negreiro. Vem dentro do navio negreiro sendo traficado para cá, com os negros que eram traficados por outros negros que vendiam a sua própria raça, que era um rei que estava perdendo o seu mandato, estavam perdendo, estavam vendendo sua própria raça. Chega aqui, você vai perguntar para uma pessoa que mora dentro da África como é que é a capoeira lá, ela fala, capoeira Brasil.
A capoeira é do Brasil. É uma coisa que quem veio para cá construiu, né? Teve que construir, teve que encontrar laços. E olha que outra coisa louca, né? Nesse sentido, a gente, quem voltou para lá, porque tem aquelas pessoas que conseguiram voltar, né? Elas não encontram esses laços lá. Eu acho que tem algo mais sério hoje para a gente tentar entender isso. Meu pai era negro, por exemplo, mas eu não sei de onde veio a família do meu pai. Como negro, eu não sei de onde ele veio. Se era de Angola, se era de Moçambique, se era de Cabo Verde, de Guiné, eu não sei de onde veio. Da família da minha mãe, eu sei. Perdeu a referência. Se eu quiser conhecer a terra dos meus antepassados, eu não sei onde é. Porque meu pai era negro. Então, os negros, a gente não sabe. É da África. Mas a África é um continente enorme. Agora, a minha mãe, eu sei. Que a minha mãe é de algumas ilhas que tem nos Açores que pertencem a Portugal. Se eu quiser voltar e conhecer a terra do meu bisavô, eu sei. São Miguel. Agora, do lado do meu pai, eu não sei. Olha que coisa louca que a gente tem. Pior que é verdade. Tanto negro e tanto branco, caiu. Não, tá falando. Só a imagem que tá paralisando às vezes. Mas dá para ouvir, pode seguir. Tanto negro e tanto branco, o preconceito é tão grande que, tipo, eu nunca fui africano. Eu sou negro, mas eu sou brasileiro. Eu nasci aqui no Brasil. Eu nasci no Brasil. E a maioria, hoje, é brasileiro, nasceu no Brasil. Existe africano que veio da África para cá. Mas fala assim, você é africano? Nós somos africanos. Nós somos representantes. É uma coisa diferente. Nós criamos aqui dentro do Brasil várias coisas. O nosso Brasil ele é tão rico, mas tão rico, que as pessoas não sabem aonde que para a nossa riqueza. Nós somos maravilhosamente representados. Aqui em Barra do Piraí mesmo. Sobre a cultura negra aqui em Barra do Piraí. Sobre o Castelo Barão do Rio Bonito, onde era um castelo que hoje é o colégio. Ali tem pedras fundadas onde o navio parava para trazer a Princesa Isabel. Tem a casa da Princesa Isabel, aonde que ela, quando vinha para cá, se hospedava, que hoje é uma faculdade de distância. É muita coisa boa. Você vai para o conservatório, você via aquela estação de conservatório, onde que tem a Maria Fumaça. É uma criatividade danada. Você vê a nossa ponte metálica aqui, é onde passava o trem de minério. Era aí, né, o trem de minério. A sensação que dá é que tem uma história dessa cultura que está nos subterrâneos. Em parte, está na oralidade. Ninguém guardou. Não tem um museu que guardou essa cultura em Barra do Piraí, como também não tem em outros lugares. Por exemplo, o Museu Afro-Brasil aqui em São Paulo, ele é recente, ele tem 20 anos no máximo. Porque até então não tinha nem nada que segurasse isso. E quando não tem, mestre, tudo vira consumo. Tudo vira algo que eu compro como se fosse no supermercado e jogo fora. Como lazer. Olha quanta cultura desse povo rico nós trouxemos hoje à tarde. Quantos nomes nós conseguimos puxar? Nossa. Milton Santos, Besouro. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Dá para ouvir. Só a imagem que tá paralisada. A live. Não, mas só a imagem que tá paralisada. A fala tá indo bem. Pega um pouquinho, vamos consertar aqui. Eu vou terminar aqui a apresentação, só para não ficar no meio do pessoal. Cortou a live. Não, tá em cima. Pode continuar aí. Eu já vou só concluir aqui. O que não é consumo é desenvolvimento. Tá dando para ouvir? Só esperar o mestre aí. Caraca. Tá beleza. Tá ouvindo? Oi, pode falar. Pode falar, mestre. Meu Deus, olha. Tá funcionando. Ele tá funcionando, viu, mestre? Vamos lá. Só vou concluir aqui já. Você já volta aí. Tá ao vivo no YouTube. Acho que só a casa lá do mestre que deu um probleminha. Ele já volta aí. Bom, só para a gente ir concluindo, então, o lazer, enquanto o mestre volta aí, tem esses 3
Não, ele não conseguiu voltar ainda. Vamos lá. O desenvolvimento, o divertimento e a distração. O desenvolvimento pode ser político, como disse o mestre Guaxinim, né? O divertimento, a gente não pode deixar de falar disso, e a distração. E eu ter tempo para me distrair, para me divertir. Acho que o mestre vai voltar já no mesmo link. Deixa eu ver ele aqui no WhatsApp. É só clicar no link novamente. Vamos lá, ele vai aparecer aí de novo. Ele já está entrando aí, só um probleminha de conexão, né? Aí, outra área de lazer, né, num projeto de arquitetura de um condomínio em Belo Horizonte. De novo, essa ideia de produto, de consumo. E, finalmente, o lazer no empreendimento Minha Casa Minha Vida, a oficina de capoeira no Francisco Furtado e no Ipiranga, tocada pelo mestre Guaxinim. Deixa eu ver se ele está aqui, se deu algum problema com a internet dele, o que aconteceu. Vou dar uma ligadinha aqui para o mestre, talvez tenha caído a internet lá dele. Acho que caiu a internet lá dele. Enquanto a gente localiza o mestre Guaxinim, a gente já dá uma olhadinha aqui. Olha aí, outra foto da oficina do mestre. Esse é no Furtado, né, lá em frente ao centro comunitário. Aqui dentro do centro, acho que foi um dia que choveu. O mestre aí com outros participantes, outros mestres de capoeira aí do Rio de Janeiro, os cursos que ele fez. E é isso. Deixa eu só ver se o mestre volta aqui. Deixa eu ver, acho que ele agora voltou a internet dele. Opa, ele entrou aqui. Ah, ele não está conectado aqui. Oi. É, ele não está conectado. Só a gente ver aqui para ele entrar de novo. Tá dando algum problema aqui com a conexão dele, com a câmera. Deixa eu só avisar aqui. Tantos. Tá bom? Já vamos aqui retomar. É, não está indo lá a conexão do mestre Guaxinim. Vamos lá, nós já estamos fazendo aí 1h20 aproximadamente de live. Vamos fazer assim, o mestre volta agora às 18 horas, né, comigo, para fazer a atividade do Furtado. Então lá ele vai poder concluir as ideias, acho que a internet dele já vai ser retomada direitinho, viu, Guaxinim? Aí às 18 voltamos, então, na live do Furtado com todo mundo, né? Acho que fica melhor assim, que tá dando problema mesmo. E aí lá você já saúda o pessoal. Deixa eu avisá-lo aqui. Entraremos às 18.
Na live. Beleza? Então, pedir desculpas pro pessoal aí, mas acho que teve um probleminha na internet da casa lá do mestre Guaxinim. E às 18 horas nós voltamos na live do Village Francisco Furtado. Continuaremos esse debate, eu vou fazer a apresentação de novo e o mestre vai prosseguir com o debate aí, tá bom? Gente, muito obrigado para quem vai assistir, quem assistiu, e sucesso. Quem quiser participar às 18 horas, no mesmo canal Toque de Condomínio. Deixa eu ver se o mestre voltou. Uma agarrada na internet. Aí, voltou aí, demais. Carlos? Tô te ouvindo, pode falar. Tô ouvindo. Deixa eu ver. Deixa eu falar aqui para ele. Pode falar. Aí. Acho que agora entrou, hein? Alô? Oi, pode falar, Carlos. Tô te ouvindo. Acho que ele não tá nos ouvindo. Tá dando um problema lá. Consegue nos ouvir agora? Não. Deixa eu ver. Vamos fazer assim, então. Vamos encerrar, que já está dando 1h20 de live. E às 18 nós voltaremos com o professor, com o mestre de capoeira, Carlos Antônio de Oliveira, mestre Guaxinim, com a gente. Tá bom? Vamos lá. Eu vou ligar para o mestre para a gente consertar essa internet dele. Sucesso, gente. Cuidado com você, com quem você ama. Beleza, Carlos? Deu para ouvir, não? Não. Eu tô te ouvindo, cara, mas não tô conseguindo entrar mais. Não tem problema, não tem problema. Eu me despedi das pessoas, tá? E nós vamos consertar isso aí para a live das 18. Perfeito? Vamos lá, já te ligo, a gente conserta isso aí para a live das 18. Obrigado, Carlos, obrigado, público. Até mais, já te ligo aí no WhatsApp para a gente consertar. Obrigado, mestre. Tá bom.